Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a bisnaguinha que eu fiz para mim e postei esses dias atrás. Então eu fiz o teste com ela, com 40 gramas de massa porcionada, né, para pesar 40 gramas cada bisnaguinha. Mas aí assim, por ser bisnaguinha, eu acho que tem que ser menor. A massa deu super certo, a massa ficou bem macia. E também fiz o congelamento. Olha só, pessoal, esse aqui é o teste que eu estou fazendo com o pão bisnaguinha que eu fiz em casa. Esse aqui tá pesando 40 gramas, tá? Vou tirar esses 4. Esse bebezinho aqui também. Ele solta fácil. Tá bem congelado. Vou deixar ele descongelando na temperatura ambiente. Vou deixar ele solto aqui, tá? E quando ele estiver no ponto para levar para assar, eu vou passar um pouquinho de gema com água e vou levar para assar, tá? Então, olha só como ele está fininho. Ele tem 2 dedos, mais ou menos, um pouco menos, tá? 1,5 dedo de largura e tem um dedo de altura, tá? Então ele vai ter que dobrar de tamanho aqui para eu poder pincelar com gema e levar para assar. Quando ele estiver no ponto, eu mostro para vocês, ok? Nós temos que começar essa bisnaguinha pela esponja. E o que é a esponja? Como é uma massa que tem açúcar na composição dela, nós precisamos da esponja para que ela dê mais força para o nosso fermento. Exatamente por isso, porque tem açúcar. Toda massa tem açúcar? Praticamente todas as massas têm açúcar, tá? Porque ela ajuda na fermentação do pão, tá bom? Eu uso sempre o fermento seco, deixa ele dentro da embalagem, não tirem da embalagem, tá? E depois você leva pra geladeira e deixa na parte de baixo da geladeira ou até na gaveta, bem fechado assim, ok? Você vai ter esse fermento aí por uns 6 meses. Eita, só começar a gravar que dá tosse. Então, esse fermento eu uso mais porque ele dura mais. Ah, mas ele não é igual ao fermento fresco. Não é, ele é um pouco diferente, ele é seco, mas ele pode se tornar um fermento da mesma textura do fermento fresco, ok? Qual é a vantagem? A gente usa bem menos dele, porque ele é muito mais forte e a gente tem como conservar ele por mais tempo. Já o fermento fresco, nós perdemos ele rapidinho, ele em 2, 3 dias, dependendo da temperatura ambiente, apesar dele ficar na geladeira, ele estraga, ele fica acinzentado, ele fica bem cinza, depois ele embolora. Então assim, sabe, não é legal usar, porque você tem que jogar fora sempre o que sobra, se você não tiver uma grande produção. Então eu já nem uso ele por causa disso. Quando eu tinha produção eu já não usava, eu usava só o seco. Eu também tive um pouquinho de ressalvas assim, mas depois que eu fiz cursos, eu aprendi que ele tem a mesma potência do outro, e ele é mais forte sim, mas ele faz o mesmo papel que o outro, ok? Você consegue fazer fermentação lenta com ele do mesmo jeito, vai depender da massa do pão, da estrutura que você quer, tá? Então esse pão é um pão levemente doce, tá ok? A gente vai começar pela esponja. Na massa a gente vai usar 500 gramas de trigo no total. Só que hoje aqui nós vamos usar, para começar, a esponja. Nós vamos pegar 100 gramas dessa
quantidade total e vamos peneirar 100 gramas. Vou peneirar aqui, gente, e já mostro pra vocês. Aí a gente peneira pra soltar, pra oxigenar essa farinha de trigo, tá, gente? Essa farinha de trigo, ela quase não precisa peneirar, principalmente quando ela é nova. Essa aqui já tá aberta há alguns dias, então ela já vai começando a querer juntar grumos, tá? Olha só. Ela começa a fazer umas pequenas bolinhas ali. Ó, não sei se vocês conseguem ver correndo. Enfim. Aí eu vou pegar essas 100 gramas que está aqui, vou colocar 5 gramas de fermento biológico seco. O que eu vou fazer com essas 5 gramas, gente? Eu vou colocar de novo aqui, vou baixar então para vocês verem. Ó. Tá. Tarei a balança, zerei, né? Vou colocar aqui 5 gramas. Gente, se às vezes a gente coloca assim direto, pode passar. Então é melhor colocar com colher, sabe? Porque aí você vai vendo o peso e você vai controlando melhor. 5 gramas. Prontinho. Agora o que eu vou fazer? Pronto, já não vou usar mais isso aqui, daqui a pouco eu guardo tudo. Vou misturar bem misturadinho toda essa esponja que eu vou fazer aqui. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar leite gelado ou na temperatura ambiente. Não vou aquecer esse leite. Ah, mas tá frio. Só que eu vou fazer ele na batedeira. Com a movimentação mecânica vai aquecer a massa. E aí, quando aquece essa massa, se passar da temperatura de até quanto a massa suporta, a gente pode perder o fermento, tá? Pode perder a fermentação dela, pode matar o fermento. Então, vamos lá. Na receita, nós vamos usar 280 gramas de leite. Então, eu vou colocar apenas 100 gramas aqui. Eu tenho um restinho aqui e vou colocar direto aqui. Quase 100 gramas. Vou deixar isso para um outro dia. Cem gramas, certinho. Esse leite aqui, o segundo leite que eu peguei, não estava na geladeira, mas Curitiba tá gelado, gente. Pelo menos dentro da minha casa, só Jesus na causa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou misturar todo esse leite aqui nessa mistura de pão, de esponja que a gente tá fazendo, tá? A primeira parte do nosso pão é a esponja. Agora a gente mistura bem mesmo. Pode bater assim mesmo, tá, gente? Não tem problema não. Porque isso aqui é fermento para pão. Não é fermento químico, é fermento biológico, tá? Quando vocês virem em receitas escrito fermento químico, fermento biológico, são duas coisas bem diferentes, tá? Um serve para bolo e o outro para pão. Olha só, vai ficar com essa textura aqui. Ó, tá bem, já juntei bem a farinha aqui. E agora eu vou cobrir com plástico, filme, para não escapar o calorzinho daqui de dentro, porque ela começa a trabalhar
começa a aquecer, né? Tanto que muitas vezes fica suadinho o plástico filme. Bom, gente, agora aqui é esperar dobrar essa esponja, né? Ou dobrar não, gente. Se dobrar muito, você pode perder. Então é assim, você vai observando a esponja. Quando você observar que ela começou a fazer algumas bolhas, não são bolhas, tá? São bolhazinhas, você puxa ela um pouquinho assim, você vai ver que tem um monte de bolhas por baixo. Essa hora você já pode começar a preparar o restante do seu pão no globo da batedeira, tá? Porque daí ela já tá pronta para receber o restante dos ingredientes. Olha só, cobri com plástico filme. Agora eu vou levar para o micro-ondas. Eu não vou ligar o micro-ondas, tá? Porque lá dentro é fechadinho, é quentinho, não tá frio igual está aqui fora. Então é bom levar para dentro do micro-ondas porque lá não entra ar. Ou dentro do forno, mas o meu forno ainda está meio aquecido porque eu usei ele no almoço e ele tá bom pro pão crescer rápido, tá? Mas pro pré-fermento não, temos que deixar crescer aos poucos. Enquanto ele cresce, nós vamos fazer a segunda parte sem misturar o ovo ou os líquidos ainda, tá? Vou colocar só os secos aqui por enquanto. Então aqui se eu já usei 100 gramas, eu vou precisar de 400 gramas aqui. Passou, mas eu vou tirar, tá? Tem que ter 400 gramas direitinho. Pronto. 400 gramas de farinha de trigo. Agora, eu vou colocar 40 gramas de açúcar. Açúcar branco mesmo, tá? Quarenta gramas de açúcar. Depois do açúcar, eu vou colocar 10 gramas de leite em pó. Gente, meu marido é louco por leite em pó. Ele perguntou se não pode colocar mais. Falei pra ele, vou fazer um teste qualquer dia. Vou zerar a balança, vou colocar 10 gramas de leite em pó. O leite em pó aqui, ele vai entrar como um amaciante também, tá? Ele vai ajudar a deixar mais úmido. Em excesso, pode ser que resseque, porque o leite em pó, ele suga a umidade. 10 gramas de sal. Pronto, 10 gramas de sal. E agora, nós vamos mexer tudo isso aqui. Vamos incorporar tudo, tá, gente? Tudo, tudo, tudo. Nós não vamos deixar o sal concentrado de um lado só, porque o sal, ele é bom para o pão. Ele também ajuda no crescimento, ele ajuda na estrutura, ele ajuda num monte de coisa. Mas se ele ficar perto do trigo, perto do fermento, ele acaba desidratando o fermento e ele pode matar o fermento também, tá? Então, pronto, tá todo mundo misturado aqui. Agora ele está preparado para receber o restante do leite, que eu não vou colocar agora. Eu vou colocar só depois, tá, gente? O restante do leite. Então, foi um pouco da farinha, 100 gramas de farinha, nós fizemos a esponja. O restante nós colocamos aqui, porque agora nós vamos começar, né? Assim que a esponja estiver no ponto,
nós vamos colocar daí o ovo e vamos colocar o leite frio aos poucos, até tudo incorporar. Depois que incorporar, aí entra a manteiga, tá ok? Manteiga ou margarina 80%, que é aquela 80% lipídios, que é da marca Qualy, mas a Amélia chega a ter 85%, aquela de saquinho assim. Então, assim, são marcas boas próprias para culinária mesmo, tá? E já já a gente vai voltar para dar continuidade aqui na nossa massinha. Pronto, pessoal, o meu fermento já desenvolveu. Tem uma pontazinha aqui, que é um buraquinho. Eu vou mostrar para vocês como ele está aqui nesse buraco, tá? Olha lá para vocês verem. Ó, tinha um buraquinho só. Eu vou puxar mais um pouco. Olha só. Não sei se dá para vocês verem. O fermento, ó. Ai, que caramba. Não dá para ver perfeitamente, porque a câmera não tem tanta resolução assim, mas eu vou tentar mesmo assim. Ela sai fora de foco. Na claridade. Bom, dá para ver uns pontos ali, são bolhas de ar, tá? Aqui, ó, bem aqui, são bolhas de ar. Então, o meu fermento tá vivo, ele já tá desenvolvendo, ele não precisa crescer para dobrar de volume, tá? Então, basta eu colocar agora na minha batedeira. Vou virar aqui para vocês conseguirem ver o processo. Então, aqui, ó, vou usar o batedor gancho. Deixa eu ver se assim dá para vocês verem. Vou puxar aqui. Olha. Vou colocar aqui na batedeira a minha esponja. E aí, em seguida, eu já vou colocar o ovo e já vou começar a dar uma batida, tá bom? E enquanto eu tô batendo, eu já vou observando o leite. Então, eu vou colocar em seguida, ele iniciar o batimento, vou colocar uma parte dos 180 ml de leite que ficou faltando na massa, né? Que eu usei na primeira parte do... para fazer esponja. Então, pronto. Tá aqui a nossa esponjinha já mostrando que está viva. Vou baixar. Aqui eu tenho um ovo inteiro. Já vou colocar esse ovo aqui. Vou colocar até a metade de leite. Tá? Pronto. Agora eu vou começar o batimento no baixo. Tem que ligar, né, gente? Ela vai começar a bater, vai envolver o trigo, todos os ingredientes que estão aqui dentro, que eu coloquei antes. Só que ela chega um ponto que ela para, porque não tem mais umidade para ela trabalhar. Então a massa começa, a batedeira começa até movimentar aqui o cabeçote dela, tá? Aí eu venho aqui, coloco mais um pouquinho de leite. Eu podia aumentar agora, mas ainda tem bastante trigo e daí começa a fazer aquela bagunça, aquela sujeiraiada, tá? Então eu vou esperar mais um pouco. Essa farinha que eu tô usando, ela é mais seca, então ela pede mais líquido, ok? Agora eu vou aumentar um pouquinho. Tá no 2. Vou esperar ela incorporar um pouco desse leite que eu acabei de colocar.
e ver o quanto ela vai misturar ainda aqui. Mas com certeza, como eu já fiz essa massa antes, eu vou dizer para vocês que ela vai um pouquinho mais de leite. Quanto esse pouquinho? No caso da minha farinha Venturelli, ela vai 20 ml a mais de leite, tá ok? Ó, ela já começa a ficar lenta na hora de bater, ela vai modificando o som da batedeira, porque tá forçando um pouco mais a batedeira, tá? Ela continua seca lá dentro, dá pra vocês verem que ela tá fazendo uma bola no gancho, mas ainda ela está como se fosse uma areia grossa embaixo. Não é assim que ela tem que ficar, tá? Então eu vou colocar esse leite, todo esse restante de leite. E aí aqui eu vou medir mais 20 ml de leite para colocar. A gente vai 30 ml, tá? O pão, a gente não deve deixar ele extremamente seco na mão. Ah, antigamente falava assim, ele desgrudou da mão, tá pronto. Mas quando ele desgruda da mão, o que acontece? Ele fica um pão mais seco. Ele dura menos dia, porque é pão caseiro. Ele não tem produtos químicos que fazem ele durar eternamente, como a bisnaguinha. Porque a bisnaguinha, não sei se vocês sabem, ó, ele já sugou. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu colocar. Ó, ele já sugou todo o leite, porém, ele fez uma bola única. Ele tem que grudar um pouco lá na base e um pouco no globo, para ficar uma massa macia, gostosa. Você morde, ela é agradável na mordida, ela derrete na boca. Então aqui eu vou colocar mais um pouquinho de leite. Agora, gente, é sempre bem aos poucos, tá? Até porque quando você fizer, vai ser a primeira vez que você está fazendo. É a primeira vez que você vai saber o comportamento do seu trigo, da marca que você compra no pão. Então, a gente tem que colocar esse leite aos poucos, tá? Ó, ele ainda não soltou, ele tem que soltar, incorporar bem esse pouquinho de leite. Gente, eu coloquei muito pouquinho, tá? Ele tem que incorporar bem. Aumentei um pouquinho a batedeira, vou colocar mais um pouquinho de leite. Ó, ele começou a soltar do globo. Lá embaixo aparece um pedaço de massa, mas foi um pedaço de massa que se soltou, tá? E aí eu vou deixar bater, até que incorpore bem esse leitinho que eu coloquei, que é bem pouquinho. Uns 10 ml só, tá? Para que ele fique bem incorporado nessa massa, tá? Enquanto ele bate, vocês aguardem aí um pouquinho, que já que eu volto pra gente continuar conversando sobre ele. Bom, gente, eu tive que aumentar um pouco a velocidade, mas lá dentro eu tenho um pouquinho de massa grudado no fundo, bem no fundo mesmo, e tenho também a massa colada no globo. Deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, pessoal, tá vendo? Dá pra ver? Agora, se essa massa sair daqui e se juntar nessa que está aqui grudada no globo, eu tenho que colocar mais um pouco de leite, tá bem? Porque senão ela vai ficar uma massa seca. Ainda eu vou entrar com a manteiga, então a gente tem que cuidar. Tem que ficar um pouco de massa lá, mas não muito, e o restante da massa bastante grudada aqui no globo. Porque a hora que entrar a manteiga, ela vai aquecer e vai amolecer a massa de novo, tá? E daí vai ficar com uma quantidade maior lá embaixo. Parecendo um microfone
do Roberto Carlos, tem que ficar deitando. Tem que bater essa massa agora aqui, do jeito que ela está, por 10 minutos. Quando der 10 minutos, a gente para, acrescenta, diminui a velocidade e a gente começa a acrescentar manteiga aos poucos, tá? Vou falar para vocês que eu não tinha manteiga sem sal, eu tenho só em casa hoje a margarina sem sal, 80%, então é ela que eu estou usando, tá? Não tem nenhum problema, tá bom, gente? Não vai ficar ruim de forma alguma. Bom, já foi pra lá, vou esperar dar o tempinho dele, vou olhar como é que está o meu pão que eu tirei para descongelar e já volto. Olha só, pessoal, o pãozinho já descongelou. Agora eu vou colocar dentro do meu forno, porque eu vou aproveitar esse calorzinho dele ainda. Ele tá bem descongelado, olha. Tá bem molinho, tá? Não vou apertar demais, porque senão eu tiro o gás dele. Agora eu vou levar ao forno e vou deixar ele quietinho lá dentro. Enquanto isso, o meu pão continua batendo, ok? Olha, gente, já faz 10 minutos que bateu. Ela ainda não fez o ponto de véu, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, ainda tá arrebentando. Quando ela arrebenta assim, significa que não fez o ponto de véu ainda. Então, eu vou tirar ela aqui do globo, do batedor gancho, né? Não sei se eu falei algumas vezes globo, viu, gente? Não é globo não, esse aqui é o gancho. Ele é próprio para bater pão, massa pesada, tá bom? Bom, feito isso então, mas tá uma massa lisinha já, né? Quase lisinha, tá bem bonita. Eu vou começar a colocar a margarina, tá? Vou colocar no 2. Vou colocar, não tá no 1 aqui, tá, gente? Vou colocar no 2. Ela vai incorporando a margarina aos poucos. Se fosse a manteiga, seria a mesma coisa, tá? Agora, bom, como tá com a margarina vai se dissolvendo, assim como seria com a manteiga, por conta da movimentação mecânica. Ela vai colando um pouco na lateral, daqui a pouco ela descola e deixa bater, depois que termina de incorporar tudo, mais 10 minutos. Esse tempo de batedeira, você não vai precisar sovar na mão, porque pensa bem, se você tiver que fazer muitos quilos de massa, no final do dia você tá arrasada e fica super cansada mesmo. Eu já fiz, tá, gente? Eu sei, antes de eu ganhar essa batedeira, eu já fazia na mão. Eu conseguia fazer 1 quilo até 1,7 kg na mão. Mais que isso, eu não aguentava, gente. Era bem difícil pra mim. E até porque eu não faço academia, e se tornava uma coisa muito cansativa, era puxado pra caramba. Mas foi um período da pandemia e eu venci, eu tô aqui, né? Tem umas dores no ombro, enfim, mas tudo isso valeu a pena. Bom, a manteiga tá quase incorporada, a margarina, assim que ela estiver totalmente incorporada, eu vou aumentar um pouco a velocidade da batedeira e vou mostrar para vocês, tá? Olha só, já incorporou bem
a margarina. Ficou com uma quantidade maior de massa colada no fundo. Eu vou marcar aqui, agora são 17h27. Eu vou deixar ela bater mais 10 minutos, tá bom? Quando for 17h43 eu tiro. 47, eu tiro, tá? Eu paro de bater e mostro pra vocês como ficou. Nesse meio tempo, vocês podem parar um pouquinho e ver se já tá formando o ponto de véu. Se o ponto de véu, gente, você não consegue igual consegue na batedeira profissional. Mas a gente consegue um ponto de véu bom aqui, tá? Ó, agora ela ficou bem mais mole a massa. Deixa eu ver se eu consigo. Agora ela tá bem mais mole a massa. Ó, dá pra ver que tem bastante lá no fundo, né? É só... Olha lá, gente. Dá pra ver, né, que tem bastante lá no fundo. Então, daqui a pouco isso vai incorporar melhor e a massa vai se juntar como aconteceu antes, um pouco no globo e um pouco no fundo. Isso é uma massa perfeita, porque ela tá com uma umidade boa, não tá seca, não tá cheia de trigo, e ela vai ter um resultado melhor depois do assamento, vai ficar mais macia, tá ok? Então eu vou deixar ela bater aqui todos esses 10 minutos que faltam. Vou até parar um pouquinho pra gente ver o ponto de véu, que eu quero que vocês vejam, né, se aconteceu alguma coisa aqui, enquanto a gente estava conversando. Ó, ela cola levemente na mão, é normal. O que você faz para ela não colar na mão? Você pode passar um pouquinho de óleo na mão, na ponta dos dedos, né? É pouca coisa, tá, gente? Só para fazer o teste aqui do ponto de véu. Olha lá, gente. Tá ficando quase bom. Então, eu vou deixar ela mais um pouco. Não tá perfeito ainda, mas está quase bom, tá? Vou deixar ela mais um pouco, depois a gente volta para ver o resultado final. Vou ligar ela aqui, vou aumentar um pouco a velocidade dela. Tá no 4. Olha só, pessoal. Ó, a transparência aqui do lado, tá vendo meu dedo? Devagarzinho você vai conseguindo. Ela tá arrebentando aqui em cima, tá? Mas, olha só. Ó o meu dedo aqui, ó, tá vendo? Então, ela tá quase. Mas ela também não vai passar muito disso, tá? Vou descer ela aqui. Porque tem bastante grudada na lateral. É só empurrar pra baixo assim, ó, com a espátula. Essas que são arredondadas, né? E empurrar o que tá grudado aqui na parede pra baixo. Pra ela terminar de bater junto com esta, tá? Mas já tá acabando o tempo de batimento. Aí eu vou parar, vou pesar pra vocês verem quanto que pesa essa quantidade de massa com 500 gramas de farinha de trigo. Vamos lá. Coitada da batedeira. Ela fica judiada. Eu tenho dó. Mas daqui a pouco acaba. Teria que ser uma batedeira é uma maceira semi-profissional de bancada para ela aguentar esse tranco. Depois da kitchenette fica toda essa parte do cabeçote fica meio balançando, sabe? Então já eu vou tirar daqui e vou mostrar para vocês. Prontinho, pessoal. Vou desligar aqui. Olha só.
só, minha massa tá toda grudadinha aqui, um pouco lá embaixo também. O que que eu vou fazer agora? Vou pesar para vocês. Quanto pesou? Eu vou untar. Eu vou untar esse bowl aqui e eu vou só mudar ela de... Não precisaria, tá? Se eu tivesse pesado o meu globo, normalmente eu peso ele, mas acabou a tinta que eu tinha posto, que diz que é tinta definitiva, né? Mas é Xing Ling. E aí ela apagou depois que eu lavei. Então vou tirar tudo. Ok. Fica muito fixo aqui depois, porque de tanta força que ela faz. Ó, pessoal. Vou pesar aqui para vocês, para ver quanto deu. Mais um pouquinho. Deu 926 gramas, tá? 926 gramas, olha. E eu vou agora deixar, né, ela descansar, porque vou dar uma virada nela aqui para fazer uma bola, né? Ó. E vou deixar ela descansar. Ela deve descansar por 1 hora. Eu deixei ela descansar por 1 hora, mas eu acho muito. Hoje eu vou deixar por 30 minutos, tá? Para ela relaxar bem o glúten. Porque depois que a gente bate bastante, o glúten ele é ativado e muito ativado, porque a gente movimenta bastante essa massa e aí ele retrai, você abre, ele retrai, você abre, ele retrai, porque o glúten está todo estirado e aí quando você abre a massa, ele vai e volta, fica uma sanfona. Alguém já fez pizza? Sempre a gente começou com pizza, né? E você abre a massa, volta. Você abre a massa, volta. Que raio é isso? É por conta do glúten, tá? Só que, contrário de bolo, o glúten, ele ama o pão. Ele é necessário para o pão, sabe? Então, a gente tem que manter o glúten bem forte, bem resistente aqui. Ele faz bem na hora que vai assar o pão, aí faz aquela rede bem linda, deixa o seu pão cheio de alvéolos, bem macio, é show de bola. Eu vou cobrir aqui com um plástico filme. Deixa eu ver onde é que tá meu plástico filme, tá aqui dentro. Eu vou cobrir com plástico filme e vou deixar ele descansar. Então rendeu 986 gramas, gente, esqueci já. 926 gramas. Eu vou até... Ui, deu choque. Vou colocar ali no meu muralzinho ali, porque nós vamos fazer umas contas. Vamos lá, gente. 926 gramas o rendimento da massa. Eu vou fazer dessa vez, ao invés de 40 gramas, eu vou fazer com 35 gramas. Dividido por 35 gramas. Vai me render 26 bisnaguinhas. Se vocês fizerem com 25 gramas, quer ver? Vai render bastante. 926 dividido por 25 gramas. Vai render para você 34 unidades de bisnaguinha. Aí ela vai ter praticamente o tamanho da bisnaguinha mesmo que tem dentro do saquinho. No saquinho é menor ainda, tá? No saquinho ela pesa 17 gramas. Então, assim, tem um bom rendimento. Olha só, pessoal.
como ela já desenvolveu. Então aqui ela está o dobro do que começou, né? Quando eu mostrei para vocês, tirei do freezer. Agora eu vou fazer gema com água e vou passar aqui. Olha só, pessoal, vou colocar só um pouquinho de água, tá? Não muito, porque pra não ficar aguado demais, senão fica sem cor. Coloquei água filtrada, tá? Vou mexer até ficar tudo incorporadinho aqui nessa água. Pronto. Aí vou pegar, eu tenho um pincel que ele é mais fininho, né? Ele é de silicone, mas ele é mais fininho. Aí eu vou passar aqui. Ó, ele tá bem levinho, sabe? Vou passar bem passadinho, porque ele cresce, daí fica um lado que parece que tá sem. Ainda ele vai crescer mais no forno, tá? Cresce bastante no forno. Então, gente, o custo dele é baixo e você pode fazer para vender. Porque, veja bem, gente, a bisnaguinha, ela dura 2 meses. Eu acho que a Seven Boy, se eu não me engano, que eu comprei, minto, foi o meu filho, comprou pro filho dele, e morava na outra casa ainda, e tinha passado 2 meses da data de fabricação deles, né, e data de vencimento, da data de vencimento, na verdade. Aí eu fui olhar e falei, meu Deus do céu, mostrei pro meu marido, o que faz durar tanto tempo uma bisnaguinha assim? Por isso que ela tem um sabor um pouco azedo, porque ela não estraga. Eles colocam um monte de produto para durar e ela não estraga. E tá aqui, e as crianças comem. Eu falei pro meu filho, o seu filho come essa porcaria aqui. E então, assim, eu coloquei isso no grupo do condomínio, porque é uma coisa muito séria, gente. Coloquei no grupo do condomínio e eles concordaram com isso. A grande maioria tem filhos pequenos, sabe? E você vai oferecer isso para o seu filho? Você também vai comer isso? Ah, gente, pelo amor, né? Não é tão difícil de fazer esse pão. Eu sei que dá um certo trabalho, mas difícil não é. Então, eu aconselho vocês, se todo mundo puder fazer um pãozinho em casa e tiver tempo, que faça. Se você souber de alguém que faça para vender, compre, sabe, caseiro, porque ele não tem a quantidade nem um pouco de química que tem nesses pães feitos que não são caseiros, né? Então, esses pães aqui são mais honestos na questão de químicos, né? O fermento, ele é um fermento que, para ele ser seco, ele foi fresco antes, ele passa por um processo de secagem, né? Fica seco e daí passa por um outro processo que diminui os grãozinhos, deixa grãozinhos pequenos. Enfim, é um processo, mas ele não tem nenhum corante, nada. Tanto que ele tem a mesma cor do fermento, fresco. E a gente usa o açúcar. Quem não quiser usar o açúcar branco, você pode usar açúcar demerara, né? Você pode usar um pouco de demerara com um pouco de açúcar mascavo, o açúcar mascavo claro, porque tem o escuro e o claro. E aí você vai fazer um pão, sabe? Bem gostoso e bem saudável. Totalmente diferente
desses outros que a gente conhece aí no mercado. Bom, eu acendi o forno tem que estar pré-aquecido. No caso do pão, eu coloquei a 175 graus, e quando ele chegar a 175 graus, eu vou colocar esses pãezinhos lá. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, quando a gente começar a porcionar esses pães, ou quando você tira ele do freezer, esses pães não podem ficar descobertos, porque ele forma uma película em cima e atrapalha a evolução do fermento, atrapalha crescer. Então, talvez você já tenha feito pão, ele não cresceu tanto. O que pode ter acontecido? Várias coisas. Uma delas é essa, tá? Então, assim, tem que cobrir todas as vezes. Se você estiver porcionando, a parte que você não está porcionando, ela tem que ficar coberta. A parte que você já porcionou, ela tem que ficar coberta sempre com plástico em cima, tá? Por que o plástico, gente? Depois, então, que for crescer, você coloca o plástico, depois coloca o plástico por cima, você ainda coloca um paninho por cima e deixa crescer. Porque o paninho, ele tem a fibra dele, né? Ela é entrelaçadinha, ela passa ar ali dentro e ela vai fazer a peliculazinha também, tá? Então, não é legal isso. É bom você colocar um plástico e em cima do plástico você colocar o paninho em cima, tá? E colocar num lugar que não fique circulando o ar, como dentro do próprio forno. Então, esse aqui só tô esperando quando o forno chegar na temperatura, eu vou mostrar para vocês, ó, vou colocar agora. E aí a gente vai ver quanto tempo leva para assar. Bom, pessoal, meu forno acabou de aquecer. Eu vou levar agora mesmo pro forno para assar. 18h17 agora. Vamos ver quanto tempo vai levar para assar. O meu forno é elétrico, tá? Coloquei a 175 graus. Se o seu forno for a gás, 180, 185, ok. Bom, pessoal, a minha massa tá aqui, olha só, tá? Ela não é o momento dela crescer, tá? É o momento dela descansar. Então, ela descansou e agora eu vou desgaseificar ela. Não vou sovar mais, não pode mais sovar. Eu passei óleo aqui para evitar que ela coale muito, né? Olha só, tá? E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ela em vários pedaços, tá? Para eu poder pesar melhor, tá? Posso desgaseificar? Posso, tá? Só não posso sovar. O que vai acontecer se a gente sovar novamente? Nós vamos trabalhar o glúten novamente. E daí, o que vai acontecer? Nós vamos ter que começar todo o processo de relaxamento do glúten. E isso não é legal, tá? Vai demorar muito mais o preparo da massa. Agora eu vou cortar mais um pedaço aqui. E vamos ver o peso dela. 60 gramas. Eu quero com menos, né, gente? Eu falei para vocês com 35 gramas. Então, agora o que eu vou fazer? Separar vários pedacinhos de 35 gramas. Eu sou chata, tá, gente? Quando fala 35, tem que ter 35.
Aí vou deixando uma do ladinho da outra, assim. Vou colocar aqui para baixo, vamos ver se ele para, porque ele não tá parando. Ó, uma do ladinho da outra, tá? Vou fazendo um caminho aqui. Depois que eu terminar de fazer esse caminho, né, colocando uma ao lado da outra, eu vou voltar lá naquela primeira, lembrando que tem que ficar coberta, tá? Não é hora ainda de bolear ela, de fazer bolinhas, é hora de porcionar, tá? E aí a gente vai deixando uma do lado da outra ali. Ups. Eu vou terminar de porcionar aqui e já volto. Olha só, pessoal, sobrou 15 gramas da quantidade de massa do total que eu fiz, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui na primeira massinha, tá bem aqui no cantinho, tá, gente? Eu vou pegar a minha massinha. Olha, vou fazer isso aqui, juntar as pontas, ficar juntando as pontas. Isso é só para quem não sabe, tá? Fazer o boleamento correto. Mas ele não fica perfeito, tá? Ele vai ficar todo disforme, não fica não fica bonito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu pãozinho, que já está assado. Olha só, pessoal, que lindinho que ficou, tá? Ele é 40 gramas, ficou magrinho e alto, mas ele cresceu o dobro que ele tinha que crescer, tá? Olha só embaixo. Agora, uma coisa muito importante é a gente tirar daqui, deixar ele descansar na grade e esfriar na grade. Por quê? Ele vai, o ar vai circular, né, nele todo, ele não pode ficar aqui, porque senão ele transpira. E aí, quando você for armazenar, pode ser que embolore rápido, tá? Só vou terminar de mostrar para vocês, eu já volto aqui no meu pãozinho. Ó, aí agora você vai bolear esse pão, vai colocar lá no lugar que ele estava e vai deixar coberto. E assim você vai fazendo sucessivamente. Bom, eu vou mostrar para vocês como eu boleio sem precisar ficar dando voltinha. Eu pressiono aqui na bancada, vou fazendo assim com a mão. A minha mão, ela vai fazendo, ela vai levantando um pouco, vai fazendo uma concha, e aí eu pego os dedos, dou uma apertada nela assim, boleio, até ela ficar lisinha assim, tá? Ela tem uma tensão, você aperta, ela não volta, não pode voltar, tá? E assim você vai fazendo em todos os pãezinhos. Agora é a hora de fazer o boleamento em todos e depois nós vamos formatar. Porque quando a gente faz esse boleamento, a gente ativa um pouco o glúten, bem menos do que foi ativado enquanto estávamos batendo na batedeira, tá? Agora, o boleamento, ele vai tensionar um pouquinho, mas não muito. Então, quando a gente voltar no primeiro pãozinho, ele já vai estar mais relaxado o glúten, tá? E aí sim nós podemos formatar o nosso pãozinho. Que aí é uma outra, uma outra forma de fazer a modelagem do pão, né? Vou terminar aqui, daqui a pouco eu volto. Dá para fazer com 2 pães? Dá para fazer, tá? Eu fui ali, gente, pegar a grade para resfriar o pãozinho, ó, dá para ver ali, tá resfriando o pãozinho. Você pressiona as 2 mãos
e vai girando, girando e levantando. Você vai sentindo a bolinha crescer ali na sua mão, tá ok? E aí, eu não sou muito boa com a esquerda, mas quando eu tô com pressa, eu consigo fazer 2 bolinhas, tá? Certinho. Ó, essa fiz com a mão esquerda, ela ficou tensionada também, tá? Mas eu gosto dela mais tensionada, porque na mão direita fica bem tensionada. E assim eu vou terminando enquanto resfria o pãozinho lá. Eu mostro pra vocês. Bom, como eu disse, rendeu 26 unidades e sobrou esse pequenininho aqui. Agora eu vou voltar aqui no primeiro, vou fazer o quê? Vou fazer a formatação, o modelo que eu quero o meu pãozinho. Vou pegar aqui, eu posso molhar o meu dedo, se estiver grudando um pouco a massa, um pouquinho, aqui ó gente, pouca coisa, tá, ó, e vou abrindo com o dedo mesmo a minha massinha. Aí eu venho aqui, ó, e puxo ela pra cima da massa. E venho com 3 dedinhos e aperto e empurro. Aí eu venho aqui novamente, aperto e empurro, porque você vai como se fosse lacrar ali. E venho de novo, aperto e empurro. Aí depois que eu fiz isso, eu venho na minha forminha, na minha forma, que eu vou congelar essa, tá, gente? Vou fazer só um pouco, porque eu fiz ali 4, pra mim e pro meu marido já é o suficiente. Vou congelar aqui. Essa bandeja aqui, ela tem plástico em cima, então ela não vai colar, tá? E aí, eu vou fazendo esse mesmo processo até acabar totalmente, olha, eu vou deixar bem bonitinho, ela fica meio retangular, tá? Bem bonitinha aqui. E ó, puxo, empurro, aperto, empurro, aperto, empurro, aperto. E aí você dá uma ajeitadinha aqui com a mão e já leva lá com a parte da emenda para baixo, tá? Vamos lá de novo, mais uma. Vou ver se eu mudo a posição aqui para ver se dá. Como eu tô fazendo em cima desse tapete de silicone, gente, ele não cola, tá? Ele descola fácil. Ó, eu dou uma leve puxadinha, venho pra cima da massa, aperto e empurro. Aí eu colo ela ali, tá? Aperto e empurro. Ó, vamos ajeitar aqui. Aperto e empurro. De novo, eu ajeito ela. Coloco aqui. E vou colocando todos os meus pãezinhos. Eu acho que aqui vai caber uns 6, acho que cabe 8 aqui até, viu, gente? Quando terminar de fazer esses 8, eu já cubro e levo para o freezer para descongelar. Eu só vou deixar aquele que eu quero assar agora, para deixar ele crescer, tá? Para depois assar. Porque o próximo processo agora é deixar ele crescer, tá bom, gente? Ele tem que crescer para levar ao forno. Aí tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu daquele que eu tirei do freezer para vocês verem, tá? Vou desligar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Olha só, pessoal, 8 pãezinhos. Agora eu vou levar pro freezer. Depois que ele congelar, eu vou tirar daqui e colocar no saquinho, tá? Então, essa é a fase do congelamento agora, tá? Depois, quando for, como eu mostrei pra vocês, quando for assar, tira bem antes, 1h20 mais ou menos. Ele vai descongelar, depois ele vai crescer, aí você pode colocar pra assar.
Olha, pessoal, eu esqueci de mostrar um outro detalhe, porque o detalhe sempre é importante, né? Depois que você fez isso aqui, quando você terminou de enrolar o pãozinho assim e pressionar, você pega o pãozinho e enrola ele assim. Por quê? Porque aqui vai ficar bem colado e na hora que você coloca ele para assar, ele não abre, não vira um alien, tá? Ele fica bonito, tá ok? Então é só fazer isso, rolar ele, ó, dar uma enroladinha aqui para lá e para cá, dar uma acertadinha nele para ele ficar bonitinho e leva para congelar. Bom, terminado de dar o formato do meu pão bisnaguinha, coloquei um plástico por cima. Agora eu vou colocar esse pano e deixar ele num lugar sem corrente de vento para ele desenvolver, tá? Ele crescer. Então agora essa levinha aqui, que só tem 4 aqui, eu vou deixar crescer para colocar para assar, para eu comer amanhã de manhã, né? Porque ele é muito gostosinho. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Depois de frio, o ideal é embalar em saquinho plástico e deixar fechado. Porque o saquinho plástico, ele não deixa o seu pão ficar ressecado por conta do ar. Então, assim, o pão, se você guardar ele no saquinho de papel, no dia seguinte ele vai estar meio murcho e meio seco em algumas partes, principalmente o lado de fora. Então, isso acontece a mesma coisa com esses pãezinhos de leite, tá? Você embala ele depois de assado e frio, totalmente frio, tá, gente? Num saquinho de plástico, um saco grosso que não esteja furado. Embala bem, fecha bem, para que não entre ar, para ele ficar bem certinho, bem úmido por mais dias, mais macio por mais dias, tá ok? Então é isso, gente, olha só. Os pãezinhos estão aqui, né, que eu assei para vocês, que estava congelado. Eu vou abrir o piquititico para vocês verem como o piquititico, gente, o que aconteceu com ele? Como ele é muito pequeno, ele ficou o mesmo tempo que ficou os grandes. Olha, cheiroso. Olha por dentro para vocês verem como ele tá bonito. Ó que macio. Dentro tá bem macio também, tá? Tá prontinho para tomar com café, tá? Posso passar o que nele? O que você quiser. Pode comer até com presunto e queijo. Você pode colocar manteiga, margarina, Nutella. Com Nutella é bom, hein? Já fiz o teste. Então, gente, é um pãozinho coringa que você, bastante natural, caseirinho, sem adição de nenhum outro produto químico, tá? A não ser aqueles que a gente realmente não tem como fugir, que é o leite, o açúcar e tal. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que ficou um pouquinho longa, mas eu gosto de ensinar direito, né? Você vê que não ficamos enrolando. Foi simplesmente ensinar a forma certa e o jeito certo. Aí eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se tá aqui, para vocês nunca se confundirem. Para quem não tem experiência ainda na cozinha, né? Porque tem muitas meninas que estão chegando agora, que gostam de cozinhar, para vocês não se confundirem nunca. Isso aqui é um fermento seco biológico, próprio para pães. Isso aqui é um fermento químico, próprio para fazer bolos.
bolachas. É com esse aqui que a gente faz, tá? Esse aqui, ele tem um monte de grânulos. Olha lá. Parece uma farofinha, uma farinha, né? Bem granulosa. E esse aqui, ele é branquinho, gente. Olha lá. É um pozinho branquinho. Então, um é fermento químico e o outro é fermento biológico, tá? Ele tem vários produtos aqui dentro. Um deles é o bicarbonato de sódio junto com o fermento, tá? E aqui ele só tem o fermento que foi desidratado, fermento biológico, tá? Pode comprar, ele tem até o nome da bactéria do bem aqui, tá? Que é um fermento muito bom. Tem outras marcas no mercado que são muito boas também. Então, gente, era isso que eu queria ensinar para vocês, como congelar, como descongelar, como preparar o pãozinho. Tudo que eu aprendi, eu passei para vocês. Espero que tenham gostado. Por favor, deixe um like. Ativa o sininho quem é novo no canal, para vocês receberem mensagens que tem novo vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas, com outros amigos, para que o canal aumente, tenha mais conhecimento de todas as outras pessoas que não conhecem ainda, e assim vocês me ajudam, tá ok? Muito obrigado, até a próxima, Deus abençoe a todos. Beijinho, tchau, tchau. Gente, uma coisa mega importante que eu queria falar para vocês que eu esqueci. O que acontece com a fermentação do pão quando eu acabo de formatar ele e levar para o freezer? Ele vai parando de fermentar, né? Ele não vai crescer mais, ele vai estabilizar a fermentação, ou seja, o crescimento dele ali, ele não vai crescer mais. Ele só vai crescer depois que eu tirar, depois que ele descongelar e ficar um tempo fora da geladeira. Daí ele volta a crescer novamente. Então esse processo você vai conseguir fazer com outros pães também. Tudo é questão de teste, tá ok? Beijinho, tchau, tchau.